Bom, então a gente até o momento, o que a gente tem trabalhado na disciplina? A gente estava trabalhando a parte dos aspectos estáticos, depois dinâmicos, né? E a gente viu na última aula, a gente começou a falar sobre algumas características em relação à parte eletrônica para fazer instrumentação. Então a gente falou lá de divisor de tensão, amplificador operacional, as configurações mais típicas do amplificador operacional, né? Entendeu aquelas condições mais usuais que a gente vai ter para poder configurar um filtro. A gente viu aquela arquitetura mais básica do Silent Key para poder montar um filtro. Lembrando que para a gente na área de instrumentação, qual é o tipo de filtro mais importante que a gente vai mais utilizar geralmente? Hã? Não no sentido de para passa baixa ou passa alto. A gente vai precisar muito de um filtro que seja analógico. Não, que a gente vai precisar muito de um filtro que seja analógico, certo? Para evitar aquele tipo de problema clássico que a gente viu, que é as frequências fantasmas, certo? Por quê? Para a instrumentação, é importante a gente ter uma garantia que o que você está fazendo, a aquisição, está excluindo aquelas altas frequências que vão ficar acabando espelhando lá dentro do seu sistema. Porque uma vez que aquilo lá entrar para dentro do sistema, você fez a aquisição, está lá aqueles pontos, nunca mais você separa se aquilo lá é fantasma ou se aquilo lá é real. Certo? Então, para a gente, em instrumentação, uma coisa importante associada a filtro é o danado do filtro anti-aliasing. Tá? Então você começou a mexer com um sistema que ele é dinâmico e você está fazendo a aquisição lá, primeiro você vai parar para analisar se há um filtro anti-aliasing para ele, para poder não estar ocorrendo reflexões, né, dessas frequências fantasmas. Porque uma vez que você adquiriu aquele sinal, ele está lá no meio, está lá embolado, você não sabe se ele é verdadeiro ou se ele é um fake, certo? Em geral, esse tipo de filtro ele vai ser um filtro analógico, ele vai estar lá em circuitos, em componentes mesmo, tá? Então vai ser uma plaquinha lá com o seu amplificador operacional, filtro, os resistor, capacitor e tal. Em geral, a gente utiliza aquela arquitetura que eu coloquei nos slides da aula passada, que a gente chama de Silent Key, porque ela é mais simplificada. Ela é simplificada no sentido de você adota resistores, capacitores de igual valor. Então isso simplifica os cálculos na hora de você projetar o filtro, tá? Diversos sites, então, da Texas Instruments, da Keysight, direto aí, esses componentes, os vendedores de componente eletrônico, eles vão ter lá, via de regra, uma abazinha, um site que você consegue projetar para a frequência de corte que você quer, com a qualidade, fator de qualidade que você tem interesse. Tá bom? Lá, inclusive, você escolhe se você quer o Chebyshev, se você quer Bessel, se você quer um filtro de Butterworth, né? Lembrando que o filtro de Butterworth ele é legal porque ele é plano, certo? Ele não vai ter muito ripple, ele não vai ter aquela oscilação antes da frequência de corte. E ele, em geral, ele vai ter um decaimento que não é nem tão acelerado e nem tão lento, né? Então, vocês lembram lá do Bessel, por exemplo, ele tem um decaimento mais lento. Só que ele representa no tempo o sinal sem muito ripple. Ele é o que tem menos ripple, certo? O Butterworth está numa condição intermediária ali, de custo-benefício. Ele não vai gerar muito ruído ali, ripple na saída, só que ao mesmo tempo ele vai ter um balanceamento com o Bessel, que ele vai ser um pouquinho mais rápido para alcançar a frequência de corte do que o Bessel, né? E a gente tem um ótimo que corta mais rápido, que é o Chebyshev. E como um parâmetro para o Chebyshev, em geral, você passa o quanto de ripple que você tem permitido. O quanto que você permite que aquilo ali oscile no final. Então, quando a gente está querendo que faça um corte muito próximo, a gente está com uma frequência de corte muito próxima ali daquela metade da nossa frequência de amostragem, que é a nossa frequência máxima observável,
quando você tem ali uma frequência máxima observável, está muito próximo da frequência de corte do filtro, você tem que decair muito rápido. Então, às vezes, você tem uma relação de custo-benefício, que o Chebyshev vai cair bastante, vai ser mais rápido, só que você vai permitir aquela oscilaçãozinha antes dele ter aquela frequência de corte. Então, você vai lidar com essa relação de custo-benefício. Então, ou você vai perder um pouco com esse ripple, ou você vai perder um pouco aumentando um pouco a frequência de corte, ela vai ter que subir um pouco, porque o decaimento é mais lento, você está escolhendo um Butterworth, ou senão você vai ter que pagar o custo de um filtro mais complexo, que é aumentar a ordem dele, segunda, terceira, quarta ordem, então você vai aumentar a complexidade tanto do circuito quanto o custo dele, tá? Então, em geral, você vai aumentar isso aí, você vai aumentar a componente, você não vai projetar muitas vezes o filtro, às vezes você vai comprar um pronto, então ao comprar você paga mais caro, tá? Então isso vai acontecer. A gente agora está entrando numa fase que é tipo uma segunda parte da disciplina, que é falar sobre os processos dos sensores, como eles funcionam. Então, o primeiro, que são os de ordem zero ali, né? Praticamente, de reação muito rápida. A gente não pode falar que é de ordem zero, não, porque capacitivo e indutivo, por si só, a característica natural deles já não é de ordem zero, né? Lembra que eu falei para vocês que é característica de carregamento de um capacitor, do indutor e tal. Mas são os sensores mais simples que a gente vai ver, tanto na indústria quanto no sistema de instrumentação, no sistema de controle, né? Os sensores resistivos, então, vamos começar aqui. Princípio de funcionamento, eles são baseados nessa mudança da resistência elétrica. Então, pegando um resistor linear aqui, é como se tivessem várias faixazinhas aqui, né? E aonde eu posiciono meu cursor, eu estou fazendo uma ponte, né? Então, eu estou pegando ele em relação àquele valor intermediário da minha haste, e aí eu pego uma resistência proporcional, né? Lembrando que resistores, em geral, você tem um polo de saída e um de entrada e outro que vai estar intermediário com esse valor, né? Que de trás dá até para ver, ó. Depois eu vou pôr ele para rodar na mão de vocês, vocês vão perceber. Então a resistência varia linearmente ou logaritmicamente com a variável medida. Ou seja, a resistência, ela nem sempre ela vai variar na mesma proporção que a gente tem da posição com que você desloca aqui, tá? Exemplos de sensores. Então a gente tem termistores, que são resistores sensíveis à temperatura. Quem mexe com impressão 3D? Ninguém? Impressora 3D, já viu que tem um controle da extrusora, a temperatura, que você vai derreter o plástico? Ah, eu seto lá, PLA, tanto de temperatura, ABS, tal de temperatura de fusão, né? Aquela temperatura, ela tem uma malhazinha fechada com um sensor de temperatura que vai lá no bloquinho, certo? Em geral ele está encapsulado numa cápsulazinha metálica, mas se você tira, vai ser um termistor. A gente vai ter uma outra aula sobre sensores de temperatura, a gente vai falar mais específico de termistor. Mas os termistores, eles são resistores que variam a resistência de acordo com a temperatura, tá? Nem sempre essa resistência ela é linear. Lembra que a gente viu o LM35? Que a gente colocava lá uma temperatura e na hora de fazer o cálculo a gente só quantizava e convertia como se fosse uma reta, uma linear ali. Quando a gente está mexendo com um termistor, a gente não pode fazer isso, porque eles são exponencialmente... Se for NTC, o que é NTC e o que é PTC? É negativo ou positivo. Ou seja, aumentou a resistência, você cai a temperatura, ou é o contrário. Então tem uns que a temperatura vai aumentando, a resistência cai. Isso é inversamente proporcional. Tem outros que a resistência vai aumentando, a temperatura está menor, sabe? Então, isso é inversamente ou diretamente proporcional. Só que não é linear. Tá? A gente vai ver mais para frente, a gente tem vou mostrar para vocês uma curvinha e tal. Potenciômetro, então são usados para medir posição, o ângulo, né?
A gente usa muito potenciômetro linear para poder ver uma posição, se for um deslocamento, ou se não a gente vai usar o angular, se for para poder ver um... Onde que eu pus? Posso pôr, por exemplo, uma haste, um pêndulo, né? Então eu posso pegar a posição dela, o ângulo que ela está tendo, de acordo com a posição aqui do meu potenciômetro, né? Eu tenho strain gauges, que medem deformação dessa resistência. Então todos eles são baseados em resistência, né? Variou resistência, eu vou usar esse princípio para poder medir alguma coisa. Seja ângulo, seja deslocamento linear, seja deformação. Então, medição de temperatura, controle de volume, monitoramento de força, deformação de estrutura. A gente tem os sensores que são capacitivos, são outro tipo de sensores. Sensores capacitivos e indutivos, em geral, você vai ver eles nesse formatinho aqui, ó. Tá? Diversos tamanhos, dimensões, são parecidos um com o outro. Vai mudar o princípio físico, né? Se é através de um campo magnético ou um campo elétrico, tá? Então funciona com base na variação da capacitância de um capacitor, que depende da distância entre as placas, da área das placas ou do material dielétrico entre elas. Os capacitivos, eles têm essas possibilidades diferentes aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso criar um sensor de distância que é baseado no deslocamento linear ali daquela placa em relação à outra uma placa do meu capacitor e a outra placa do capacitor. E quando eu vou variando a distância entre elas, eu estou alterando a minha capacitância, certo? Então eu posso usar isso como um princípio físico para fazer uma medição. Da área entre as placas, eu posso criar um sisteminha que eu tenho essas placas que estão aqui. A partir do momento em que elas começam a deslocar, a área que tem de projeção entre as placas, ela diminui ou aumenta, certo? E com isso eu estou alterando minha capacitância, eu consigo fazer um processo de medição de deslocamento baseado nesse princípio. Ou do material dielétrico entre elas, é muito usado para detecção de gases, sabe? Essas detecção de mistura de gás, explosão, gás tóxico, etc. Então são duas plaquetinhas, você vai expor aquilo ao meio, de acordo com a variação daquilo que tem ali no meio, inclusive umidade, você pode fazer algumas coisas relativas à umidade, e aí essa capacitância vai alterar, você vai fazer o cálculo, vamos pensar, do que é que está acontecendo. Pode falar. Cara, muitos deles não são dispositivos de uma marcação de quantidade. Muitos deles é uma detecção, você tem um limiar. A partir daquele valor, ele apita ou não apita, entendeu? Então, muitos sensores capacitivos, inclusive desses aqui, a gente vai ver, eles são o que a gente vai chamar de switch. Ele serve para detectar ou não, sabe? Já viu aquela cigarrinha que fica no teto? Aquilo aí não vai dosar muito bem, não. Aquilo ali você calibra quanto a uma dosagem mínima. Passou daquele limiar, ele já aciona, entendeu? Não são tão precisos, não. Sensor de proximidade capacitivo, detecta a presença de objeto, que é esse carinha aqui. Sensor de umidade, mede variação da umidade relativa do ar. É aqueles azulzinhos, fechadinhos, que tem para Arduino, né? Detecção de presença em interface touch. Então, esses celulares, essas telas touch, são dispositivos capacitivos, né? Então, você altera a capacitância. Então, vai. Os indutivos de forma similar. Para medir essa questão de nível sólida, normalmente tem esse capacitivo e o ultrassônico, né? Ou um ou outro. Capacitivo a gente vai ver foto ali para frente. Eu vou te mostrar quanto. Tem alguma restrição em relação ao deles? É a posição do... Sim, tem. Eu vou te mostrar. Na hora que mostrar a foto, você vai ver a diferença. Porque o ultrassônico você vai projetar na superfície. Imagina que eu quero ver controle de nível aqui. O ultrassônico eu vou apontar ele aqui assim, certo? O capacitivo eu vou colocar ele na lateral. A superfície tem que ser translúcida. Então imagina que eu tenho um tanque que seja opaco, eu não consigo usar o... Entendeu? E o ultrassônico também, se você tiver muito movimentação, é difícil você fazer a medição.
aqui no meio. Isso, a gente vai ter contato, por exemplo, eu entendi algumas questões. Você tem um transdutor que é sônico para medição de vazão. A gente vai ver lá na frente, que é ultrassônico. E aí ele usa o princípio da emissão sonora através de um duto que tem um fluido. E aí ele precisa de ter pequenas partículas. Então você tem que ter um particulado ou bolhas de ar dentro daquela tubulação para você conseguir medir essa. Você emite e recebe a projeção. Ou senão você tem dois, que aí você dispara e o outro mede. Pra você pegar a velocidade, entendeu? No fluido. Então você vê como se fosse a desaceleração daquela velocidade do som no meio. Certo? Só que isso é outra coisa, isso é para medir vazão. Porque o mesmo princípio, por exemplo, o ultrassom, você pode usar desde esse processo que eu estou te falando. Então imagina que você emite um ultrassom. E aí ele encontra uma bolha, ele bate na bolha e ele reflete e volta. Certo? Só que na hora que ele volta, ele não volta com a mesma... Imagina a onda na água. Na hora que eu bato aqui um dedo na água, a superfície vai criar onda. Certo? Só que aqui está uma água estática. Imagina um fluxo de rio, que na hora que eu encosto, ele também vai propagar a onda. Só que na hora que ele choca, ele sofre reflexão. Aquela onda volta. Só que aquela onda, aquelas cristas de onda, ela não volta com o mesmo comprimento de onda, porque eu tenho um fluxo de água que está empurrando. Você consegue entender isso? Ele volta com um comprimento um pouco mais curto, porque ele tem que vencer a resistência da água também. Certo? Então, qual que é esse princípio físico? É um princípio que pega aqueles efeitos Doppler. Você pega a variação de frequência da emissão com a recepção do seu sinal. Certo? Então, isso é um sensor ultrassônico também. Então, olha só, você usa um sensor ultrassônico para uma coisa dessa, medir vazão. Ao mesmo tempo, você usa um ultrassom para medir distância, igual a gente fez lá na prática 2. Então, o sensor de ultrassom em si, ele é só um dispositivo que emite uma onda ultrassonora acima lá da frequência audível, certo? E que você vai usar ele ou num fluido, ou num sólido, ou num... Entendeu? E aí vai depender muito. Você tem, por exemplo, o sensor de ultrassom para fazer medição de espessura em chapa. Que é usual pra caramba. Uma hora eu trago para vocês. Você vai passar um acoplante aqui, um gelzinho, você vem com a sonda e aperta aqui. Ele vai emitir uma onda ultrassonora que vai propagar. Na hora que ele chega na outra face, ele reflete. E aí ele volta. E aí você pega esse intervalo ΔT. E ele calcula a espessura. Entendeu? É o mesmo princípio que a gente usou lá na prática no ar. Então, o tipo de transdutor, ele tem aplicações diversas. Só que ele vai ter limitações em algumas condições. Certo? Então, é só assim... A gente vai juntando, porque às vezes a gente vai usar para algum princípio, às vezes vai usar para um outro princípio. Tá? Então, voltando aqui, tem muito processo industrial, então, para usar esse capacitivo. A gente vai ver umas fotinhas ali para frente. Acho que ajuda a esclarecer. A gente tem os sensores que são indutivos. Então, quando eu falo assim, um sensor capacitivo, um sensor indutivo, eu estou falando no termo mais genérico da coisa. Ele usa um princípio físico para poder fazer uma medição. Então, por exemplo, um indutivo, ele pode ser algo desse tipo aqui. Ele vai induzir um campo na hora que ele chega a uma superfície metálica. Então, imagine que isso é uma chapa metálica. Na hora que ele aproxima aqui, eu não tenho um campo que está sendo criado aqui. Na hora que eu chego num material que é ferromagnético, o que vai acontecer do lado de cá? Ele não vai induzir um campo de cá? Esse campo não é criado de tal forma que contraponha esse campo que o criou? A lei lá do Faraday-Lenz, né? Então eu vou aproximar aqui, eu vou induzir uma corrente aqui, que vai gerar um campo que vai ser contrário a esse que o criou. Certo? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu aproximo aqui, o que criou vai atenuar esse de cá. E aí, você tem um circuitozinho aqui para detectar essa variação do campo. Entendeu? Qual que é o lance da diferença desse capacitivo para o indutivo? O material no qual eu estou querendo detectar.
tem que ser um material que eu consiga induzir esse campo, certo? Então tem que ser um material metálico. No capacitivo não, eu posso usar numa fibra de vidro, eu posso usar num plástico, um PVC, assim como nos metálicos. Sendo que os metálicos, ele tem uma melhor performance. Por quê? Porque é carga elétrica, né? Então, o material metálico, ele tem ali, aqueles íons estão mais livres, né? Soltos. Então, você consegue induzir um campo, na hora que você está aproximando, é um campo elétrico. Então, aquelas cargas elétricas ali daquele material metálico vai tentar se alinhar com o campo que eu estou criando. Então, ele vai sentir essa variação do campo mais facilmente se for um material metálico. Beleza? A gente tem, então, nos sistemas indutivos, algo desse tipo, e a gente tem um LVDT, por exemplo. Com o LVDT a gente vai ter uma aula só de LVDT, então é para detectar a distância. É uma régua, certo? Um LVDT é para poder medir algum deslocamento. Então a gente tem dois indutores aqui, um núcleo central e o núcleo aqui que varia entre o central, o primário e os dois secundários. Ao deslocar, você está alterando a sua área desse núcleo em relação às suas bobinas. Então, com isso, você induz um campo, certo? E esse campo vai variar de acordo com a posição que você está colocando dentro da sua bobina. Então, se ele está totalmente na bobina ou se ele está totalmente fora, você vai ter uma indução num campo diferente, né? E aí, com isso, você consegue medir. A gente vai ver o LVDT só numa aula aí depois. Bom, mas os indutivos, então, eles vão ter diversos formatos, assim como os capacitivos, tá? O problema dele é que tem que ser metálico. Os resistivos, ele, na verdade, você não vai trabalhar com a resistividade dele, né? A resistividade não muda, é do material, né? Então, quando eu pego um resistor assim e faço a variação dele, na verdade, eu estou trabalhando ou com a área ou o comprimento desse valor de resistência, porque a resistividade do material é inerente dele, certo? Então, a gente vai estar sempre fazendo um dispositivo que vai fazer essa variação aqui, baseado no L e no A, tá? Lembrando dos divisores de tensão, né? Vocês lembram lá, se eu tenho lá uma tensão total, VIN, se eu vier com um multímetro e medir aqui na ponta, quanto que dá a minha tensão? É igual do VIN. Se eu colocar aqui dois, R1 e R2, que sejam iguais, então, quanto que daria entre aqui e aqui? Metade. Agora, vamos discretizar isso aqui, colocar R1, R2, R3 e vários R's. Então, com isso, eu conseguiria medir tensões proporcionais intermediárias. A ideia do potenciômetro é trabalhar com essa regra, certo? Temos aqui o potenciômetro linear. Temos aqui linear não. É linear, mas a gente tem o linear de posição quanto linear em crescimento. Porque a gente pode ter ele linear ou logarítmico também, tá? E a gente tem aqui o rotativo. Os rotativos, a gente vai ter eles em carvão e potenciômetro de fio. Em carvão é uma trilha aqui, que é feito do material que vai conduzir resistindo, só que ele é analógico. Então, a priori, é infinita essa resolução. Porque em qualquer posição eu posso deslocar ali infinitesimalmente para o lado e ter uma nova posição, certo? Então, o de carvão ele tem essa vantagem de ser contínuo. Tá certo? A resolução dele é infinita. E a gente tem os de fio aqui. O de fio é como se eu tivesse uma espira aqui assim, ó, dando voltas. Então, na hora que eu estou chaveando com quem? Com uma das espiras que está fazendo a conexão. Então, com isso, eu consigo ter uma resolução que é entre um fio de uma espira e o fio próximo da outra espira. Certo? Os de carvão são menos estáveis no que diz respeito à temperatura, aquele drift. Vocês fazem eletrônica, vocês lembram do drift de um componente?
Drift de um componente é o quanto que ele se desvia as suas medidas em relação à temperatura. Vocês já viram que muitas vezes a gente vai comprar componente eletrônico e fala lá assim, tantos parte por milhão por grau Celsius? Vocês já viram que tem uma especificação em componente eletrônico? A gente vai comprar um amplificador operacional, vai comprar não sei o que e tal. Por quê? Porque a eletrônica em si, ela trabalha com corrente, e essa corrente a gente vai ter o efeito Joule, vai esquentar. Então, os componentes, quando a gente fala assim, é um componente para a indústria aeronáutica, é um componente para a indústria militar, eles, em geral, esse drift, ele é quase nulo. Tá? É a diferença entre comprar o Arduino e comprar o outro, que é para usar no avião, certo? Gera um maior ruído térmico, os de carvão são mais lineares, são mais não lineares, e, em princípio tem resolução infinita. Potenciômetro de fio, do outro lado de cá, são mais lineares, estáveis em relação à temperatura. Eles são estáveis em geral porque o mesmo componente, ou aproximado a ele, é também todo o sistema. Então você tem meio que uma compensaçãozinha, tá? Sua resolução é limitada, em especial pelo espaçamento entre duas espiras adjacentes. E ele tem a versão log e tem a versão linear, né? Então, potenciômetros logarítmicos são geralmente feitos de carvão, mas também pode ser feito de fio, embora eles sejam menos comuns, né? São amplamente utilizados em controle de volume de áudio, controle de ganho, equalizador de áudio. Por que a gente está falando muito áudio aqui, hein? O lance é o seguinte, áudio em geral a gente mede em dB. O que é dB? Então, a pressão sonora, a gente costuma trabalhar ele em escala de dB, que é o 10 log da pressão da onda sobre a pressão do ambiente atmosférico, certo? 10 log na base 10 da pressão que está sendo emitida sobre a pressão, que é a pressão atmosférica do local, que é a pressão de referência. Pressão de referência por quê? Porque ao falar, eu estou promovendo uma onda frente a uma condição de pressão inicial. Essa pressão inicial é atmosférica. Então eu estou promovendo uma onda frente a essa pressão de referência, certo? Essa escala, elas crescem de forma logarítmica. Então quando a gente está em silêncio, quando a gente começa a conversar, se eu tivesse um potenciômetro ali, já viu que a gente está escutando música, às vezes, essa música está mais alta, você abaixa um pouquinho, o que a gente faz? A gente só faz uma giradinha lá, né? Só faz assim, já deu, né? Se a gente tivesse o nosso potenciômetro em escala linear, a gente ia ter que ficar assim. Porque é 10 elevado a muitos, entendeu? Então, quando está tudo em silêncio, é 10 a 10, é 10 a 2, elevado a 2. Eu comecei a falar, vai para 10 a 7, certo? A cada 3 dBs, a gente dobra a intensidade. Olha só, é muita coisa, né? Então, E olha que se eu vier com decibelímetro aqui, a gente está em silêncio, está 50 dB. Eu começo a conversar baixinho, vai para 60. Se eu falar mais alto assim, vai 75 fácil. Entendeu? Então, é uma escala que não dá para tratar ela linear. Se a gente plotar em gráfico, dá um picão grandão, aí depois tem uns picos petitinhos. E é como se esses picos não interferissem. E na verdade eles interferem. Então, observar linearmente para a gente não faz sentido. Tá bom? Então, da mesma forma, para a gente lidar com aparelhos, dispositivos, medir isso, né? Então, tem ali ganho, né? Tá ali, ó, para poder setar ganho, controle de ganho. É muito comum a gente precisar de ter potenciômetros que são logarítmicos, tá bom? Tá aqui, né, o de carvãozinho, vocês estão vendo lá, por dentro. E tá aqui os de fio, né? Então, são fios muito fininhos. Então, acaba que esse cursor aqui, ele está pegando uma dessas espirazinhas, né? A gente tem o crescimento não linear e o crescimento linear aqui em relação à resistência, tá? Lembra que todos eles têm um ângulo, né, máximo e mínimo, então depende, tem potenciômetro que você dá mais de uma volta, tem potenciômetro mais especial que você aperta também. Eu estou falando do geral, né? Que tem um botãozinho, tem uns que tem um botãozinho, né? Muito em guitarra, né? Você aperta também e também gira, né? Então,
Tem diferentes tipos para diferentes propósitos, tá? Os extensômetros a gente viu lá na aula prática algumas configurações que são interessantes, né? E a resistência dele vai variar de acordo com o distensionamento desse filamento, né? Lembrando que quando a gente estica ali, deforma, a gente está trabalhando tanto na área quanto no comprimento do filamento que está sendo deformado, né? A gente tem essa deformação aqui, considerando um ΔL sobre L. A gente vai considerar lá o nosso fator de gauge, né? Como ΔR sobre R sobre a deformação conduzida. Lembrando que os fatores de gauge são números que a gente obtém no laboratório por lote, por strain gauge que é fabricado. Então os caras fabricam strain gauge e aí vai calibrar como se fosse a sensibilidade dele. Lá no laboratório eles fazem por lote e aí eles pegam lá a deformação que obteve, ΔR sobre R, a variação da resistência sobre a resistência inicial, sobre a deformação que foi promovida, né? Então fazem uma deformação bem controlada lá, naquele extensômetro, pega quanto que variou a resistência e aí eles calibram esse fator de gauge. Em geral ele está circulando em torno de 2 a 2.15 no máximo, tá? Então 2.06, 2.05 é um número que é mais comum. A gente monta aí as células de carga, lembrando que a gente tem extensômetros de 120, 350 e 1000 ohms como os valores mais padrões para extensômetro. Geralmente, se eu quero, né, as menores resistências estão associadas a estruturas com maior deformação, porque a gente vai pegar ali um proporcional, né? As variações de resistência elétrica em extensômetro comercial são muito pequenas, então, tipicamente bem menores que um ohm, né? O que em geral corresponde a variações inferiores a 4%. Ou seja, na hora que eu pego o meu extensômetro e traciono ele, aplico deformação nele, as deformações variam muito pouco. É igual eu falo para vocês, eu tenho um extensômetro de 350 ohms. Na hora que você está ali tracionando muito ele está 350.4, 350,5. Ele não vai mudar muito mais do que um ohm, tanto para cima quanto para baixo ali não, tá? É importante observar que extensômetros são afixados permanentemente. Então, colou, ficou, não arranca mais. E as não linearidades que a gente costuma obter com a carga que está aplicando, eu estou aplicando a carga e estou obtendo ali a variação da minha resistência, né? Então, se eu pegasse ali uma célula de carga, estou falando só para a célula de carga isso, e aí eu vou aplicando a carga e vou aplicando tantos quilos e vou medindo ali a variação da resistência, uma possível não linearidade que vai surgir, ela está muito mais associada à estrutura, à geometria mecânica da sua célula de carga do que a não linearidade do resistor em si, certo? Então se eu pegar ali uma reguinha, colocar um strain gauge e vir tracionando, aquilo ali tende a ser uma coisa bem linear. A partir do momento que eu pego 4 strain gauge, colo numa célula de carga e começo a aplicar a carga na célula de carga, ele começa a incrementar nas linearidades. O mais linear que tem é esse que a gente fez o teste lá, que a gente trabalhou lá na nossa prática. Quando a gente começa a inventar geometria muito mais maluquinha, a gente começa a apresentar curvas não lineares mais facilmente, certo? Então, sempre que possível, tentar lidar com células de carga nesse formatinho aqui, que é mais adequado. Tá bom? Bom, a parte de equacionamento da nossa ponte de Wheatstone, né? Então, eu tenho lá que a minha tensão de medição que eu tenho aqui de saída, meu R1, R3 menos o R2, R4, sobre o R1 mais o R4, vezes o R2 mais o R3, vezes a minha tensão de entrada. Se a gente vier simplificando isso tudo aqui, chamando todas as resistências do mesmo valor de R, eu vou ter que a minha variação da tensão sobre a minha tensão de entrada vai ser 1 sobre 4R, pegando as deformações de 1 e 3, somando, subtraindo as deformações de 2 e 4. Lembrando que essa deformação ΔR sobre R aqui varia pouquíssimo, em torno de uns 4%, esse valorzinho de ΔV aqui, ó, é extremamente pequeno. Então a ponte de Wheatstone é uma forma da gente amplificar
a visualização dessa deformação do resistor. Mas só isso não é suficiente. A gente precisa de ter um amplificador operacionalzinho na saída lá para poder pegar esse sinal e dar uma levantada, tá? Aqui tem algumas condições que a gente aplica, né, com ele. Então eu estou configurando aqui um corpo de prova, né, prismático aqui, com força só axial que está sendo aplicado. Então eu estou pegando o 1 e 3 aqui na mesma posição, porque eles são positivos. O 2 e o 4 eu estou colocando eles na horizontal, porque devido ao efeito Poisson você vai ter uma restrição, né? Então, esse equacionamento aqui é para a gente obter a nossa sensibilidade estática do nosso experimento, que vai ter a relação entre o meu ΔV em relação à força que está sendo aplicada, considerando aqui o nosso fator de gauge, né, e o Poisson, tá? E aí tem a nossa relação da área, né, de redução. Falar um pouco mais dos outros aqui. A colagem. Eu vou passar para vocês um PDF, um material. A nossa última prova vai ter uma questãozinha lá de strain gauge. Eu vou passar para vocês um material que eu acho um pouquinho... Eu gosto dele, tá? É de um livro. Tem alguns livros na área que é o seguinte... Instrumentação, na minha opinião, é uma coisa que dá para ser cientista da NASA ou engenheiro de chão de fábrica. Tá? Você precisa nesses dois cenários, você precisa em todos os cenários de instrumentação. Mas pensando num curso de engenharia, é muito importante a gente ter algumas coisas que são mais de chão de fábrica também. Porque eu acho que não é 100% da turma que vai ser pesquisador. A maioria vai trabalhar também com a aplicação do dia a dia. E aí, a gente tem bibliografias na área. Então, por exemplo, a gente tem o Dublin, que é um livro de referência na instrumentação, que ele vai fazer todo o levantamento, equacionamento, tal, proposições, para poder compreender como que funciona. É um livro mais científico. Tanto que esse livro ele é usado na pós. A gente usa uma tradução desse livro, que é a tradução dele já é uma coisa mais para graduação. E a gente tem livros que não têm um viés tão acadêmico, tão ensino superior, vamos pensar assim. A gente tem livros de instrumentação que são muito com o olhar mesmo de Senai. Pegar e fazer, certo? E aí eu vou passar para vocês um capítulo de um livro nesse formato da parte de extensometria, que lá tem as principais aplicações. Se eu vou fazer um ensaio de flexão, se eu vou fazer um ensaio de sei o que e tal. E aí tem o cálculo para cada um deles. E lá tem um exemplinho simples, uma página e meia, explicando sobre a roseta. Vocês lembram da roseta que a gente viu lá no laboratório? Que é aquele 0,45 e 90 graus. Que com ela, eu usando 1/4 de ponte em cada uma, a medição independente de cada um dos strain gauges é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Com a medição independente de cada um desses strain gauges, você faz a determinação do estado de tensão daquele ponto. E ela é muito útil em que condições? Quando eu não sei a tensão que está sendo aplicada ali. É uma estrutura qualquer. A peça que está ali no carro, eu quero saber como está sendo solicitada aqui, para eu poder calcular o meu von Mises equivalente. Certo? Então você vai pegar lá o 0,4590, pegar as tensões máxima e mínima, com isso você consegue determinar a tensão equivalente, e aí, beleza, vida que segue. Então é muito mais, na minha visão, um pouquinho mais aplicado do que os exemplos aqui para cima, que a gente está lidando com um estado bem plano de tensão, definindo tração, sabe? E na nossa natureza da profissão, vamos pensar assim, como um engenheiro num chão de fábrica, é muito mais comum eu ter que definir um estado de tensão de algo do que eu previamente souber qual a condição de esforço e simplesmente ir lá instrumentar, tá bom? Sobre colagem do strain gauge, como que isso ocorre, né? O strain gauge, alguém me ajuda a cobrar lá no grupo de eu colocar um vídeo fazendo colagem. Eu
tenho um vídeo lá fazendo colagem de extensômetro, mas o extensômetro, gente, ele vai variar tanto de um extensômetro para uma... Eu brinco assim, eu convivi com os dois ambientes. Eu trabalhei em siderúrgica, mineração e convivi com a minha pós-graduação, todos os ensaios, experimentos, fazia para a indústria aeronáutica, espacial, etc, né? Então eu ia lá na Embraer, tudo branquinho, claro, silêncio, tudo paradão. Pedia para aumentar lá uma trinca para 2 milímetros, cara, gastava 40 minutos, sabe? O cara vinha, um estiletezinho lá, pá, fazia lá, media, paquímetro, micrômetro, sei lá, lupa, sabe? Esse é o ambiente aeronáutico, né? E aí eu fazia as coisas em siderurgia, em mineração, né? Então assim, começa 30 cara metendo uma marreta do lado, o outro com maçarico derretendo e puxando o negócio. Então você vai colar em extensômetro nos dois ambientes. Para um ambiente que é mais rústico, que é para poder pegar medidas que sejam aproximadas, para você poder tomar decisão, fazer um cálculo estrutural, uma coisa assim, vocês vão usar simplicidade, porque você não tem tempo. Em geral, esses ambientes, as coisas são tudo urgente e você tem que tomar muitas decisões em um curto espaço de tempo já resolvendo. Por isso que o pessoal vai com marreta e maçarico, sabe? Já vai tirando o treco, arrancando fora e colocando o outro. Então, você vai colar um strain gauge lá, é um strain gauge que ele é mais barato, ele é mais genérico. A cola, você vai usar a cola que você tem à disposição. Então você usa dois tipos de cola quando você vai colar strain gauge. Você cola com cianoacrilato, famoso super bonder, e você tem as colas epóxi. Zé, quando que eu uso uma e quando eu uso outra? A ocasião, não tem muito... você tem que colar algo que não pode colocar peso em cima, não tem como você pré-configurar, tal. Então tem que ser uma cola que seca rápido. Então é cianoacrilato, é super bonder. Tá? Aí é uma cola de mais permanência, que eu consigo lá colocar numa condição que eu coloco uma carga, sabe? Pode passar 2 dias, coisa parada, sem mexer, para eu poder colar. Então você tem uma condição assim, você vai meter uma cola epóxi, certo? Vai ser uma medição de longa permanência, isso aqui vai ficar 5 anos fazendo medições. Então aí já é outro tipo de cola. Isso é a composição da cola. Se você está fazendo um negócio para a indústria siderúrgica, gente, eu estou falando siderúrgica para poder dar o exemplo daquilo que é rápido, que é mais chutado, tá? Mas para o meu laboratório para eu dar uma aula para vocês. Eu vou lá, vou pegar o super bonder mesmo, passar o super bonder e vou usar. Ah não, é para a indústria aeronáutica. Ah não, é para um projeto que o Zé tem lá com a Petrobras. Aí eu vou pegar uma cola lá da HBM, cara pra caramba, custa 2, 3 mil reais, só um tubinho. Mas é o cianoacrilato, cara. Na minha opinião, tá? Que eu já mexi com as duas. É a mesma. O uso, a forma de usar ali é muito parecida. Zé, é igualzinho as duas? Claro que não. Não tem tecnologia embarcada no negócio. Os caras testam aquilo lá exaustivamente. Ele vai aumentar a durabilidade daquela cola, ele vai aumentar não sei o quê. Mas aquele tipo de resultado para mim é muito importante que eu tenha muita confiança nele. Então eu vou usar uma cola muito profissional. Ah não, aquele resultado é só aproximado. Então mete um super bonder mesmo que cola e fica bom. Tá? Tem muita coisa que o super bonder que está muitos anos aí rodando, nós estamos usando. Tá bom? Então, como que a gente vai colar? Em geral, você vai colocar o seu extensômetro lá na superfície que você deseja. Vai vir com uma fita, aí vem fita ou dos caras que fabrica, que é uma fita boa, especial, ou é um durex, certo? O strain gauge, ou é o strain gauge de 500 reais dos caras lá que fabrica, ou é o que você compra um pacote de 10 strain gauge por 30 reais no AliExpress, certo? Você vai colocar ele lá na posição, vai vir com a fita isolante, a fita durex, aí você vem assim e faz, plap, colou, certo? Passou em cima, posicionou. Eu vou pegar a pontinha dela, vou levantar, ela vai fazer isso aqui. Eu vou aplicar a cola e vou voltar aplicando, certo? Antes disso, eu não posso colar diretamente na superfície, porque a superfície está suja, certo? Toda a superfície tem contato com o meio, então ela suja. O que a gente tem que fazer antes? Tem que limpar. Que jeito que a gente limpa?
Tem dos dois ambientes. Se eu for fazer lá para a indústria aeronáutica, quando você compra dessas empresas, dos strain gauge, você compra também um kit de limpeza. Vem 2, 3 frasquinhos com líquido, que um para limpar e um segundo líquido. Já viu quando você limpa a peça metálica que ele tem esbranquiçado? Já viu? Você passa álcool em cima da superfície porque tem branco. O segundo líquido é para remover aquilo. Tá? Ou se não, você faz o basicão para o dia a dia. Você vai pegar álcool isopropílico, pegar ali e passar. Vai ficar meio esbranquiçado. Tá? Às vezes, dependendo do metal, ele vai reagir ali. Mas não tem problema não. Passou o strain gauge, aplicou ali, colocou o dedo em cima. Se for cianocrilato, você vai esperar ali segurando aquilo uns 1 minuto, mais ou menos. Já pode tirar 1, 2 minutos, pode tirar o dedo, que já está colado. Tá? Se não for cianocrilato, for epóxi, independente de qual epóxi, se é o caro ou é o barato, você precisa de pôr um peso ali. Então, quando você compra o kit oficial, vem umas fitinhas de teflon, que você coloca por cima e coloca o peso, para poder não colar. Quando você está comprando a versão pobre, você pega um EVA mesmo, recorta o EVA, põe lá em cima e põe um peso em cima, tá? Já fiz dos dois e os dois funcionam, tá bom? Aí, passou o tempo, você tem que arrancar aquele durex que está lá por cima. Aí você vai vir arrancando, sempre tentando cisalhar, certo? Você não puxa assim não, vai puxar meio que na horizontal ali junto para poder ir devagarzinho. Por quê? Porque o strain gauge é uma camadazinha fina, muito fina aquela membrana que rasga. Então você não vai puxar de uma vez, vai vir descolando ele devagar, tá? Strain gauge está colado, está pronto? Não, você ainda tem que soldar os terminais nele. Então você vai pegar lá ou o teflon, ou um material caro lá do fabricante, ou nossa versão de pobre é fita isolante mesmo, de circuito, fita de eletrônica, isolante. Aí você tem lá o seu extensômetro. Tá aqui, ó. Ele tem 2 terminais, que é onde você vai soldar o fio, né? Então você vai vir com a fita isolante e vai colar uma fita assim e vai colar outra fita assim. Por quê? Isso aqui, o strain gauge, ele tem aquele filamentozinho aqui, certo? Isso é sensível e essa celulose aqui, esse plástico do strain gauge, ele também é muito sensível. E ele é petitinho, né? Na hora que você aproxima o ferro de solda aqui, o ferro de solda é um negócio desse tamanho aqui, ó. É imenso perto dele, certo? Então, essa fita isolante ajuda a proteger. Porque já aconteceu o caso da gente vai fazer a solda, sem querer, cai um estanho lá no meio. E aí, perdeu. Tem que arrancar, começar tudo de novo. Certo? Então você põe uma fita adesiva para proteger isso e outra fita adesiva de cá para quê? Para proteger o cabo que você vai passar, para não dar contato na superfície metálica que ele está acoplado. Tá? Então aí você vem, solda os fiozinhos. Em geral a gente desencapa, né, o fio, né? Então pode ser que dá algum contatozinho aqui, então a gente evita colocando a fita do lado de cá. Zé, o rico, como você diz, a versão rica também é essa fita isolante? Não, na versão rica tem umas chapinhas que você compra, que são terminais, que eles fazem isso aqui, ó. São umas fitinhas também, tipo uma fita adesiva, que ela tem um terminal. Então, via de regra, você vai colar isso aqui, ó, para poder fazer a ponte desse cara com esse cara e depois desse cara sai a fiação para fora. Mas, infelizmente, na condição nossa no Brasil, primeiro, não se acha tão fácil e o preço, às vezes, é muito abusivo, sabe? Então, eu vou montar, às vezes, coisa aqui para a universidade. Eu acho muito caro, às vezes, compra 10 desses, R$50, uma coisa que é... Aí eu vou meter uma fita adesiva mesmo e vai embora. Funciona porque ele não tem função nenhuma, tá?
mais top, ter confiança que vai funcionar. A durabilidade dele? Então, depois que você terminou ali, ó, você vai arrancar aquela fita isolante do lado do strain gauge, porque senão ela afeta a deformação ali, certo? Vai manter só a outra do lado de lá que está do fio, para proteger ele. Vocês lembram de ver na célula de carga que tinha uma massinha branca? Você vai vir com a colazinha silicone e vai passar por cima do seu strain gauge, que é para poder proteger ele. Cara, isso aí não tem durabilidade não, isso fica absurdo de tempo. Tem strain gauge que eu conheço tem mais de 10 anos funcionando. Acho que tem muitos aí da UF que já deve ter uns 20, tá? Eu estava vendo Então, esses dias, um trator de mineração da Vitale, ele carrega 400 toneladas na caçamba, ele tem uma balança que fala que até um display enorme lá de segmentos que dá a tonagem. Aí eu estava imaginando como que se media isso. Imagina que deve ser os strain gauge que eles colocam no suporte da caçamba. daqueles high-tech negócio, não? É o segundo maior. Cara, é provável que ele tenha um sistema mais de um de pesagem, tá? Então, além de ter célula de carga, que é um negócio que não erra muito, ele pode ter sensor de altura, de volume lá dentro, sabe? Por ser uma coisa muito... eu não sei se foi na sua turma que eu falei na aula prática lá, que célula de carga é um treco tão estúpido, né? Vocês viram lá a balancinha, é uma coisa tão estúpida, mas é uma das coisas que dá muito dinheiro, porque você pega no Brasil, por exemplo, o que são empresas que dão muito dinheiro? Mineradora, certo? Mineradora, cara, é igual, por exemplo, o agro, é igual, por exemplo, a área de celulose, que são processos contínuos de produção. Qual o horário de produção de uma mineradora? 24 horas por dia, 7 dias de semana. O valor agregado de um item até que não é muito alto, mas o volume é muito alto. Então, os caras ganham no volume. Nesses setores de coisa de produção em massa, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de siderurgia. Siderurgia, você fabrica lá uma haste que vai num negócio de um carro, uma peça para a indústria de automobilística. Aquilo ali tem todo um controle de qualidade, ele tem que ter teores. Olha, ele tem que ter tanto de molibdênio, tem que ter tanto de cromo, tanto não sei o quê. Se aquilo chega lá, bateu na trave e errou, como se diz, não foi o suficiente, cara, você tem, além de devolução, todo um lote imenso, você tem, às vezes, quebra de contrato e multa pesada. Quando nem o fabricante lá da autopeça não consegue identificar isso, que às vezes você faz os testes depois do lote feito. Isso já foi no carro, é o tal dos recall que a gente vê direto, certo? Então, isso dá um problema grande. Para evitar esse problema grande, o que a siderúrgica faz? Ela sobe o teor. Então, se precisa de ter lá 2%, ela põe 3%. Precisa de 10%, põe 15%. Sabe? Só que isso é muito caro. Vocês já viram? Ah, vou comprar. Se você pega, por exemplo, toda a produção de uma mineradora de minério de ferro do ano, dá uma montanha. Se você pegar, vai lá em Araxá e pega toda a produção de nióbio, o nióbio puro, no final do ano, dá um bloquinho assim. Certo? Então, em termos de volume, a coisa o valor é muito alto por pouquinho. Então, quando você está lá na siderúrgica, que você tem que adicionar mais, isso é dinheiro jogado fora, porque o cliente não te paga. Então, células de carga, que é para fazer justamente que é a pesagem de uma coisinha dessa, se você tem um caminhão que fica lá, fora de estrada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo, e o seu lucro é baseado nesse valor de produção de tonelada, imagina cada rodada que ele faz, ele erra ali 100 quilos. Você entende? Então, esses... mais custo um pouquinho. Assim, 100 quilos em 400 toneladas na caçamba é muita pouca coisa.
Eu não sei o processo lá, mas em geral, em algum momento, essa pesagem tem que ser feita na lupa. Porque muitos trabalhos que a gente já fez lá, tinha um trabalho que eu fiz uma vez, gente, que foi um trabalho lá em João Molevade. A gente implementou um sistema de controle num forno. O sistema do forno era um forno antigo, um forno bom, um forno Davis, uma marca maravilhosa. Forno de reaquecimento de tarugo. Você pega os tarugos, joga dentro do forno, ele sai a 1200, 1100 graus. Então, taruga é aquele negócio que é um quadrado assim, com 12 metros de comprimento, que é o que vai virar o produto comprido, ou um vergalhão, certo? Um metal longo. Caçando comida, tadinho. Então, entra ali aqueles tarugos, cara, vai entrando a cada 1 minuto, 2 minutos, entra um. Porque o laminador, ele solta 2 barras por minuto, produzida. Certo? 2 tarugos ele produz por minuto. É muito rápido. E aí, que jeito que funcionava o sistema de aquecimento desse forno? Porque aí o forno ele tem 4 regiões, 4 seções lá dentro. Uma de pré-aquecimento, aí começa a aquecer e entra a temperatura, e um outro lá para poder equalizar a temperatura antes do produto sair. Certo? Então eles vão rolando lá dentro, fica 80 tarugos dentro do forno num instante, certo? Pelo tamanho dele lá. E aí o cara ia lá e falava só assim, hoje a gente está produzindo aço AAA. Aí ele punha lá tantos graus. Aí o que a gente fez? A gente montou um sistema de controle que montou o balanço de massa, dada a quantidade de tarugo, levava em consideração qual era o tipo de aço, as perdas térmicas, fazia todo o equacionamento e ele jogava a quantidade adequada de gás natural lá dentro. Aí a gente fala assim, você fez um trabalho todo desse, né? Gastamos, era um mestrado de um moleque lá que fez na FMG. A gente ganhou 5 centavos por tonelada. Zé, mas isso, 5 centavos uma tonelada, cara? É nada, né? Aí você vira e fala assim, a produção é 500 mil toneladas. Multiplica aí. Entendeu? Então vai somando. Então, no efeito do volume, é onde você ganha o dinheiro. Então, é um forno que já tem aí pelo menos uns 30 anos, que a gente conseguiu ainda ganhar dinheiro em cima de um negócio desse. Esse trabalho foi em 2010, né, que eu fiz lá. Então, assim, no dia a dia da indústria, muitas vezes você vai ganhar nessas coisas. Eu vou lá numa célula de cargas, vou fazer um estudo estatístico que ninguém fez. E aí você vai ver lá que está perdendo dinheiro ali. E na hora que você mostrar, os caras vão ficar assim, como assim? Essa célula sempre esteve aqui. E aí você, mas ninguém nunca parou para olhar que a gente está perdendo dinheiro nela. Certo? Então, é coisa boba mesmo. Duração. Depende muito do ambiente. Se você colocar uma célula de carga, um strain gauge desse, num ambiente de teste, lá dentro do hangar, lá na Embraer, tal, fica 30 anos. Você tem que ver se não pode dar uns overshoot na carga de tal forma que você dá deformação plástica nele. Então você tem que garantir que você está trabalhando na região elástica sempre, né? Mas se você cobriu ele, está cuidando e ele está dentro de uma condição ali... É igual o teste nosso aqui, laboratório. A gente faz às vezes alguma coisa para laboratório. Cara, você usa 2 vezes no ano. Né? Que é um semestre, outro semestre. Entendeu? Então, é diferente de eu pôr lá na fábrica que ele vai medir 30 vezes por hora, né? Então, varia, tá? Isso varia muito. Em geral, essas coisas, sensor e tal, a gente conta por ciclo. Ciclo de uso. Tem os sensores capacitivos, eles vão ser muito iguais. Quer ver? Os capacitivos e os indutivos, eles são iguais, tá? O que muda, um é campo elétrico, o outro é campo magnético. Tá? Então ele vai induzir um campo elétrico, então ele vai sobrecarregar de carga elétrica de um lado e do outro vai ficar em desequilíbrio. E aí na hora que você vai aproximar de um objeto, você vai como que alterar o seu dielétrico entre os dois, né? Entre a sua placa, né? O nosso, desse caso aqui, ele funciona desse jeito. Então a gente tem um no centro e outro na borda. Então na verdade ele está criando um campo elétrico entre esses 2 cilindros, tá? E esse campo elétrico ele vai ficar desbalanceado dada a condição do dielétrico nosso aqui. Tá? Só lembrando aqui, você vai ficar invertendo, então você tem um circuito LC aqui,
Você vai induzir um campo, ou elétrico ou magnético, lá no caso do indutivo, e você vai ficar oscilando aquilo. E aí, imagina que isso aqui é o meu sensor. Quando eu estou oscilando, ele está com uma determinada frequência de oscilação. Quando eu vou aproximando um objeto que vai afetar esse campo, ou elétrico ou magnético, a minha frequência vai alterar. Alterando essa frequência, eu tenho um degrauzinho aqui de maior que tanto, quer dizer tal coisa. Então ele vai pegar um detector, que é esse detecção de sinal aqui, e vai falar, opa, variou. Na hora que variou, ele amplifica esse sinal para poder remeter a quem está fazendo a leitura. Tá? A resposta dele vai ser frequente. E aí, em geral, esse tipo de sensor, eles são switch. É on ou off. E aí ele tem uma luzinha atrás que ele acende na hora que ele passa a detectar. Certo? Existem alguns que a gente chama de sensor analógico. Todos eles são analógicos, mas tem uns que a gente vai falar assim, ele é um sensor analógico indutivo, papapá. O que quer dizer isso? A priori, essa frequência dele você consegue medir de tal forma que você consegue ter degraus, não só on-off, mas vários degraus de resolução, certo? Onde que a gente usa esses indutivos, por exemplo? Em eixo, você coloca um assim e outro assim, porque isso aqui é para distâncias muito curtas, esse tipo de sensor, tá? É 2 milímetros, 4 milímetros, são distâncias muito curtas. Em geral é para presença, né? Então passa uma Coca-Cola aqui embaixo, né? Se tem a tampa ou não tem, né? Então, se passa um objeto aqui na linha de produção, se tem um item na frente, ou se não um sensor de bloqueio, né? Alguém colocou a mão, ele trava o sistema, né? Então, mas a gente consegue colocar ele analógico em termos de pegar várias distâncias, e aí a gente posiciona num eixo, colocando assim, para poder medir desbalanceamento. Então, na hora que ele foge um pouco o eixo, a gente consegue pegar o desvio do eixo, certo? Só que eu estou falando coisa mais high-tech isso, tá? Não é qualquer eixo que a gente vai instrumentar assim. Cara, os que a gente consegue montar, por exemplo, no laboratório, funciona muito bem. Pega coisa, resolução muito pequenininha, precisão boa. A gente chega a usar eles em comparação, referência aos acelerômetros, sabe? O laser, a diferença é a distância. O problema de... Eu estou vivendo isso hoje. A gente está caçando sensores que consigam medir coisa de 3, 2 milímetros de distância. Eu quero algo que está assim, ó. Se está 2 ou 3 ou 4 milímetros. Ultrassom não serve. Laser, que é os infrared lá, não pega. Infrared precisa ser 30 milímetros. Sabe aqueles TOF, Time of Flight, sensores? Está pelo menos 30 centímetros, cara. Então, assim, para medir coisa petitinha assim, ó, é o que a gente chama de proxímetro. Isso aqui é o proxímetro, tá? Então, a gente vai ter aqui, qual que é a diferença do capacitivo? Que a gente, se for usar um material metálico, ele faz um fator de redução, né? Ele pega 100%. Se for materiais não metálicos, aí você tem que multiplicar por um fator que vai caindo bastante, tá? Então, por exemplo, papel, ó, 0,25 do valor. Então, se você pegava lá, sei lá, a 4 milímetros, aí você só vai conseguir pegar a 0,25 dos 4 milímetros, 1 milímetro. Entendeu? Entenderam isso? Se for material metálico, eu tenho esse sensor. Esse sensor é para 4 milímetros. Se não for metal, for papel, ele só vai conseguir enxergar o papel quando tiver a 1 milímetro. Então, o capacitivo, ele é bom porque pega outras coisas, mas essas outras coisas aqui, ó, nem sempre são bacanas, não. Às vezes tem que estar beijando o negócio para conseguir pegar. Ar, zero. Certo?
Existem capacitivos aqui também, que é igual a gente tem no laboratório lá, duas hastes, certo? E aí o fluido vai subindo, você aumenta a área ali de contato entre as duas hastes. É como se fossem as duas placas, né? Então você vai subindo o fluido, você tem um dielétrico que está a metade, menos, tal. Então, entre as duas placas você consegue. Esse aqui é esse de cá, né? E existe um outro, né? Que é esse formato, cadê? É um sensorzinho que a gente vai colocar no material para poder fazer a medição. Que a gente usa para poder fazer medição de nível, né? Que é o que a gente tinha falado antes. Eu não trouxe desse sensor, não. A gente cola aqui na superfície para poder pegar o nível do fluido, né? Então é aquela história. Enquanto o ultrassom está medindo por cima até a superfície, esse outro você vai colocar ele na borda. Só que como ele é capacitivo, você tem o efeito da permissividade aqui, né? Então você tem que ter uma permissividade aqui, ó, da água, que é o fluido aqui dentro, maior do que do PVC. Se você tiver essa condição, você consegue. Se for o inverso, a água e o cilindro de metal, por exemplo, você não consegue medir. Tá? Eu já vi um bem interessante no PH, que é injetando ar comprimido, até para olhar. Aqui, ó. Um tubo, desce até no fundo do reservatório, aí você tem um controlador que injeta ar comprimido lá no fundo até sair a bolha, né? Aí você consegue fechar a malha detectando o bracinho das bolhas, você consegue a pressão e também a altura do nada. Tem que estar todo preenchido, né? E, nesse caso tem que estar todo preenchido, né? Então você tem sensores assim, ó, de nível usando sensores capacitivos. Tem no AliExpress, deixa eu achar aqui, baratinho. Esse tipo aqui, ó. Mercado Livre. Então esse aqui é o mesmo, tá? Então você vai colocar lá na superfície do... Você vai pegar esse circuitozinho aqui, ó, vai colar ele aqui, ó. Certo? Não tem ele do outro lado, não. Não dá pra ver ele do outro lado. Aí na verdade vai pegar dois pontos e pegar o dielétrico ali do meio, tá? Ele tá as duas plaquinhas, né? Será que esse aí você tem que ajustar a velocidade digitalmente ou é de uma vez? Cara, esse aqui é tipo switch, né? Esse aqui é switch. Eu tenho um desse aqui, eu vou trazer uma prática para vocês, que eu vou montar aqui. Coisa boba que a gente faz aqui no laboratório, quando for fazer medição de fluxo. Então, uma bombinha de aquário, que passa num sensor de vazão rotacional, uma pazinha que mede a velocidade, e aí a gente vê a água ali, o nível da água, tá? É bem chave isso aqui, tá? Assim, não tem muita... É um limiar mesmo, de variação. Você não consegue controlar isso, não. Tá? A altura? Não, é só num ponto. É mais ou menos... O que você está pondo quando você faz isso aqui? Você vai colocar numa determinada posição fixa no copo se tem água. Se cobrir o meu olho aqui, tem água. Se não cobriu, não tem. É só isso que ele faz. Entendeu? E aí você fala assim, pô, mas como que o cara faz sensor de nível com isso? Ele faz daquele jeito ali, ó. Ele põe mais de um. Aí você põe 1, 2, 3, quanto que você tem? Aí você só sabe se tem um quarto de tanque, meio tanque, sabe? É bem meia boca mesmo, tá? Não tem algo... É bem lógica mesmo, não tem muita...
É nível lógico só, sim, não, tá? Para os sensores capacitivos e indutivos, gente, esses tipo aqui, deixa eu passar para vocês verem. A gente não consegue nem sequer diferenciar, cara. Esses tipo aqui, se você pegar ele e olhar, ele não vem nem descrito se ele é indutivo, se ele é capacitivo, tá? Muitas vezes você pode até comprar um indutivo achando que ele é capacitivo. Para testar, como que a gente faz? Metal e não metal. Então você vai pegar ele tem uma alimentação. Em geral, ele trabalha de 6 a 24 volts, esses sensores, tá? Esse outro aí é só um resistor linear, porque nem todo mundo já viu o resistor linear. Acha que só tem potenciômetro, né? Então vocês vão pegar o sensor, vai alimentar ele lá 6 volts, certo? Na dúvida põe 6, 5 volts, baixinha, atenção. Você coloca no metal. Vocês lembram que todo ele tem uma luzinha atrás? Então, vai acender ou não acender. Acendeu ou não acendeu, quer dizer que se ele é indutivo ou se ele é capacitivo, tá? Outra coisa, eles vão ser igual transistor, né? Eles podem ser... Você vai ter a versão dele normalmente aberta ou normalmente fechado, né? Qual que é a diferença? A forma de trabalho dele. Se você tem lá um sensor que tem sempre que manter algo, se você tira aquilo, então é melhor você manter ele aberto, né? Então fecha-se, ou o contrário, né? Não, o contrário, fechado, né? Normalmente fechado, se tiver sempre um objeto ali, se sair ele detectar, ou se não, normalmente aberto, se for um detector, por exemplo, de presença, né? Então ele fica aberto. Na hora que você passou alguma coisa na frente ali, ele fecha e detecta que tem a presença de algo. Então você vai ter essas duas versões, normalmente aberto, normalmente fechado. Igual o transistor, você vai ter o NPN ou o PNP, né? Então, do processo de energização, né? Falando do termo prático, a gente tem eles de 3, 4 fios, tá? Esses tipos de sensor, eles são mais comuns com 3 fios, com 4. Quando você pegar e ele for de 4 fios, o que é que você já vai saber que ele é? Ele te permite ser tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado. Aí você que vai definir a configuração dele, tá? Quando ele for de 3 fios, ele vai ser já o sensor normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? Então, você só vai escolher se a carga tá num ramo ou se está no outro, né? Por ser NPN ou PNP. A gente tem ele faceado e não faceado, eu não falei isso. Qual que é a diferença dele ser faceado e não faceado? Cara, é um plástico a mais de proteção, só que quando você tem ele faceado, então vamos montar os dois, né? Eu tenho aqui ele faceado e tenho o não faceado aqui, ó. Quando eu tenho ele não faceado, ele faz isso aqui, ó. Quando eu tenho ele faceado. Quando eu tenho ele não faceado, ele faz isso aqui. Então depende se você quer um processo de medição bem restrito, tunelado, numa direção, ou se você quer algo que pegue um cone na região, entendeu? E aí você vai ter ele numa versão ou em outra, tá? Imagina que eu estou vendo se tem um objeto que passa aqui embaixo, tá? A linha de refrigerante. Então, se eu quero pegar só exatamente uma tampinha, porque a outra está do lado, então eu tenho que evitar um pouco dele abrir muito um cone, senão ele vai pegar o outro achando que tem, tá? Os indutivos também, então os indutivos a gente também tem a perda, né? Esse fator de correção, então ele acaba caindo. Isso aí é em função da bitola.
M5, M8, M12 é a bitola do seu transdutor ali, do seu sensorzinho, tá? Então você vai ter diferentes fatores de correção dependendo de qual diâmetro que é o seu sensor. Mas cobre, né? O aço. É. Estranho, né? Cobre é o melhor condutor. Mas técnica, não. Não, é magnético isso, né? Magnético. Como eu falei para vocês, as aparências, né, a carinha deles eles são muito iguais. Se vocês olharem, não tem nem escrito se ele é indutivo ou capacitivo. Tá? Isso aí é um negócio complicado. Não tem muito mais o que. Aqui tem um códigozinho no Arduino, se vocês quiserem usar um sensorzinho só para medir um sim ou não, né? É difícil de identificar se ele é capacitivo ou indutivo. Se o cara só te entrega na mão, em geral não tem. Informação boa é que ele vem a tensão de alimentação. Ele te conta se é PNP ou NPN, tá aqui a conexão, mesmo que em chinês. 10 a 30. Ele tem esse SN, que é qual que é a distância que ele consegue medir. Então, esse aqui é 2 e o outro é 8 milímetros. Só que ele não fala se é analógico ou se ele é um switch. Lembra que eu falei que às vezes você compra ele como analógico ou compra ele como switch. Esse aqui ele é analógico, eu consigo pegar diferentes níveis. Esse aqui não consegue. Que é 2 também, né? 2 milímetros. Cara, todo ele vai vir como switch, mas... Mas o analógico não teria que ter mais fios. Hã? Não teria que ter mais fios no analógico. Sinal, o mesmo sinal. Você pega o... O menorzinho ele é normalmente fechado ou normalmente aberto. É por isso que não soldou. Então vai como. Engraçado que na legenda dele, Como é que é? no esquemático dele, ele não fala que é normalmente aberto ou fechado. Dá a opção. E o danadinho que... Esse aqui ainda tá feliz porque ele pôs em... Não tem mandado. Só encerrar.